do Fábio Carille. O Quesada vai trazer informação sobre a novela Fábio Carille e nas últimas horas uma informação importante para a torcida corintiana de um possível reforço. O zagueiro Leandro Castan, que fez 15 jogos pelo Vasco nessa temporada de 2018, tem uma passagem histórica pelo Corinthians na Libertadores de 2012, jogou muita bola ali na defesa alvinegra, naquela Libertadores teve papel fundamental o Leandro Castan. Foi negociado naquela altura para Roma, passou por um problema muito delicado de saúde em 2014, passou por uma cirurgia no cérebro, para uma retirada de um tumor no cérebro. Depois de 2014, o Leandro Castan teve dificuldade para jogar em alto nível, mas a leitura que se faz no Corinthians é que tendo uma pré-temporada e tendo mais tempo, mais intervalo de um jogo, um intervalo maior, perdão, de um jogo para o outro, o Leandro Castan é sim capaz de recuperar aquele alto nível de 2012. E os empresários, os representantes do Leandro Castan teriam oferecido o zagueiro para voltar ao Corinthians. Formação das últimas horas, ganhou força nas últimas horas. Então Castan pode ser um cara para reforçar o sistema defensivo do Corinthians. Vale a gente lembrar que o Corinthians tem ali Léo Santos, que é avaliado, monitorado por gigantes do futebol europeu, Real Madrid entre eles, é uma promessa, mas que pode eventualmente também ser negociada. Aí tem Henrique, que é contestado por boa parte da torcida do Corinthians, tem ali o Marlon, que ainda teve muito pouco jogo, pouquíssimas oportunidades, o Marlon seria o último da fila nesse momento, e tem o Pedro Henrique, que chegou a jogar vários jogos, várias partidas, mas também não conseguiu se firmar. Então o Leandro Castan pode sim ser um reforço para o Corinthians para 2019 e esse tipo de tratativa já passa, logicamente, pelo aval do Fábio Carille, amigos. Legal, muito obrigado e bela escolha, hein, de time, hein? Aquele Barcelona do Guardiola realmente foi extraordinário. Muito obrigado, André Cavalcante. Qualquer novidade é só nos chamar. Prioridade sempre para informação. Obrigado, André, diretamente lá do Pacaembu. Mercadão da bola, Corinthians e Palmeiras se mexendo. Palmeiras é o predador do mercado, né? Ele vai lá e busca e pegou o jovem Matheus Fernandes, bom jogador do Botafogo, né? Elogiadíssimo, João, em várias temporadas. Eu sou até suspeito para falar que é uma das revelações do futebol do Rio de Janeiro que me chamavam a atenção exatamente pela qualidade. Não tinha uma titularidade muito efetiva, né? Mas de certa maneira o Palmeiras, ao meu ver, busca para fazer mercado, porque ele já estava com praticamente tudo bem encaminhado para deixar o Botafogo e o futebol europeu. Então é uma peça de reposição para o Palmeiras. Vai jogar naquele time do Palmeiras? Tem brecha para ser titular? Eu acho que não. Mas como se trata de no time B, no time pode, como se trata de uma máquina que é business também, o Palmeiras é business ou não é? Eu acho que é, né? Faz mercado, não está aí, está na vitrine. Pode ir embora por milhões e milhões daqui a pouquinho. E o Palmeiras está fazendo isso, está como se fosse um grande empreendedor que coloca na sua prateleira grandes objetos de desejo e entre eles o Matheus Fernandes. Chega por um preço X, como a Europa faz. A Europa não tira jogadores daqui com preço baixinho, daqui a pouco transfere de um Richarlison recentemente, quando saiu do Fluminense. Foi embora por um preço de banana, daqui a pouco já vendeu, já ganhou, já está jogador de seleção brasileira e daqui a pouco está super valorizado. E no caso do Matheus Fernandes é mais ou menos isso, pelo menos que eu enxergo, né? O Palmeiras está encorpando o seu cartel, né? E colocando qualidade para no futuro, quem sabe, ou aproveitá-lo do time ou para que seja uma moeda de negociação com o futebol europeu. Acho que o caminho é mais ou menos por aí. Pois é, e essa possibilidade do Leandro Castan no Corinthians, hein? O Castan fez história no Corinthians, compunha aquela defesa lá, que foi campeã invicta da Libertadores da América, levando 4 gols em 2012. Campeão brasileiro e depois campeão da Libertadores, né? João, a informação é que o Leandro Castan está com o salário atrasado. Sim, esse é um problema do Vasco. Não é só ele, né? Os outros jogadores também. Sim. Ele tem uma relação muito boa com o pessoal do Corinthians. Inclusive, quem está aí estava na gestão da época. O presidente era o Mário Gobi, né, na época da Libertadores. Mas o Andrés está sempre ali, o Duílio também, Roberto Andrade também estava ali na direção. Enfim, aí vai depender da gaita que se oferecer para ele. É um cara que se encaixa perfeitamente nessa necessidade do Corinthians de ter um zagueiro experiente. E um cara que tem história, é ídolo da torcida, jogou muita bola quando vestiu a camisa do Corinthians. Agora tem que combinar com o Vasco, né? Seria o cara para estar ao lado do Léo Santos, né? Seria. Para dar aquela... Se bem que eu sigo com a minha opinião que tem que contratar 2 zagueiros. Aí teria que trazer o Leandro Castan e mais um. Agora, se você comparar o nosso papo desses últimos dias, Gil e Leandro Castan,
é muito mais viável Sim. acreditar na possibilidade do Corinthians fazer uma investida sobre o Leandro Castan do que ir até a China e repatriar o Gil por um valor que, aí, olha, acho que nem Palmeiras e Flamengo investiriam para ter o zagueiro Gil. A informação que chega, que as conversas estão acontecendo com o Carille, e não é mais segredo para ninguém, e que o Carille deu o sinal positivo. Boa, Castan, bom nome, pode tentar. E que ele foi oferecido ao Corinthians. O problema no Vasco é exatamente essa situação dos salários atrasados, o que deixa o clube de São Januário vulnerável numa dividida, numa disputa. E aí pode ser realmente que o Leandro Castan vá lá para o Corinthians, Eugênio. História que se repete, né, João? Se a gente voltar um ano, a gente vai acompanhar a saída do Anderson Martins para o São Paulo. A gente vai acompanhar, e algo que vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, nessa janela de dezembro, janeiro, ano passado saiu o Matheus Vital, quase de graça. Vai sair o Andrei. E aí qualquer um, o Pikachu já está aí, né, na mídia como uma moeda de troca, vai sair, não vai sair. E aí o Vasco, mesma história, tem que reconstruir um time, sofre o ano inteiro, no final da temporada se livra ou não de rebaixamento, e aí 2 ou 3 que apareceram um pouquinho, vão embora. Enquanto a gente está olhando o noticiário aqui do Palmeiras, que consegue fazer no mercado o que era comum nos anos, vamos lá, 80, 90. É assim, o clube, né, forte no cenário do futebol brasileiro, observa quem se destacou nos outros times brasileiros e contrata. Então vamos lá, Zé Rafael, vamos lá, Arthur Cabral, vamos lá, Matheus Fernandes, eu vou trazendo. É o único que está fazendo isso no futebol brasileiro hoje é o Palmeiras. As outras contratações ou são jogadores estrangeiros, que são alocados aqui por empresários, porque são poucos os clubes brasileiros que vão buscar os jogadores, eles pegam o que os empresários oferecem, ou então esse tipo de situação aí do Vasco. O jogador apareceu no Vasco, ou no Botafogo, ou um outro clube que está com dificuldades financeiras, o empresário chega aqui e oferece para alguém que de repente tem uma situação um pouco melhor para que esse cara siga. E o Palmeiras é o único que está buscando, assim, eu quero aquele ali. Aquele ali me interessa. Quanto custa? Vou lá e pego. É o único clube que está fazendo isso. O Flamengo contrata também, mas tem trazido mais jogadores de fora do que do cenário brasileiro. O Palmeiras está agindo como, por exemplo, a Juventus age na Itália, né? Bayern de Munique na Alemanha, Exatamente. mostrando aí o que era comum aqui no Brasil com os outros clubes também. Com os outros uma clubes, informação do Havia Palmeiras? disputa. O Palmeiras quer o Zé Rafael. Ah, mas o Corinthians quer também. Então vamos ver quem vai... Agora não tem mais essa disputa. O Palmeiras vai lá e contrata. Daqui a pouco, Rodrigo Bueno. mais um reforço chegando pro Palmeiras. Tem mais um reforço chegando pro Palmeiras. Daqui a pouco você saberá aqui no Expediente Futebol. Tem mais um reforço chegando, Palmeiras? 26,7 milhões de reais. Tá bom meu pra Deus você? do céu. Já, hein? Quem é esse reforço? Rodrigo Bueno vai dizer aqui no Expediente Futebol. Antes de irmos a Madrid, que é sempre muito agradável, irmos à Espanha, a capital da final da Libertadores da América lá na Espanha, quero saber do Savoia aí a sua opinião, Savoia, sobre essa movimentação no mercado aí dos times de São Paulo. E o Castan no Corinthians, hein? Olha, o Castan, ele já interessou o Corinthians, né? Quando ele estava na Roma. E aí sofreu aquele problema, né? Passou por uma cirurgia na cabeça, depois se recuperou. É um jogador que sempre esteve nos planos do Corinthians. Só não veio antes, o Corinthians só não tentou, pelo preço, né, altíssimo na época, porque ele estava super valorizado, e pelo problema da recuperação. Mas é um jogador clássico, um jogador que você pode jogar num 3-4-3 com ele, ou num esquema moderno, ele cobre bem a lateral esquerda, é um quarto zagueiro canhoto, passa muito bem, então nenhum tipo de dúvida sobre a qualidade do Leandro Castan. O único problema é que o Corinthians, quando ouviu essa oferta, ele quer saber as condições físicas do Leandro Castan, né? E aí decidir, porque ele foi oferecido hoje, é quinta-feira. Então foi hoje que ele foi oferecido ao Corinthians. É um jogador que ele inteiro, ele jogou 15 jogos pelo Vasco da Gama, isso animou muito a direção do Corinthians. Eu acho que vai ser um diferencial, né? Um jogador com experiência, com paz. E bom também para os mais jovens, para o Léo, por exemplo, que é um jogador altamente técnico, que às vezes, pelo fato de ele ter muita técnica, saber passar a bola, ele comete alguns exageros e acaba se comprometendo. Então,
É importante para ele também ter um jogador experiente. Tem o Henrique, é verdade, mas eu acho que o Castan hoje ele pode fazer esse papel muito melhor.